bem-vindos a ESSEM. Meu nome é Paula Piccolo e eu vou contar um pouco para vocês da minha experiência com jogos de tabuleiro moderno, com board games, nas aulas em inglês. Apesar de eu ter me formado em Direito e advogado por quase uma década, eu nunca deixei de ser professora de inglês. E é com isso que eu trabalho até hoje. Fiz uma pós-graduação em Educação à Distância, conheci o que é Design Instrucional, que basicamente é trabalhar com elaboração de material didático em diferentes formatos, para diferentes públicos. E percebi que os board games podem muito bem se transformar em material didático, e vice-versa. E aí eu comecei a pensar como que a gente usa esses board games na educação, o que a gente pode ensinar com isso, e aí partimos de um princípio. Para preparar os professores para usar os board games em sala de aula, a gente dividiu os jogos em 3 categorias. Game for Fun, que é um jogo comercial que todo mundo joga para se divertir, foi pensado para fins de entretenimento e a gente joga para se divertir, não é para aprender nem nada, embora a gente acabe aprendendo. Depois do Game for Fun, veio o Just to Learn. Just to Learn é uma estrutura gamificada, pensada para fins educacionais e que talvez não seja divertida, mas ela é uma estrutura feita para que você aprenda ao jogar ou que você revise ao jogar. Eu não sei se dá para usar o verbo jogar, porque não é jogo, mas é gamificado. Então, lembra jogo, talvez seja esse o verbo. E o que a gente quis trazer para o professor para ajudá-lo a usar board game em sala de aula? A gente trouxe o Learn for Fun. O jogo é divertido, mas ele tem um objetivo de aprendizagem, de ensino e aprendizagem incutido nele. Talvez o jogo tenha sido feito só para entreter e, sem querer, acaba ensinando. Ou às vezes a gente faz o jogo querendo, com foco no ensino, querendo que as pessoas aprendam a jogar, mas ele é um jogo divertido. Com essa ideia do Learn for Fun, eu fui levando alguns board games para as minhas aulas de inglês. E as minhas aulas de inglês, hoje em dia eu trabalho numa escola regular. Esse ano estou trabalhando com o ensino médio. O ano passado eu estava com o Fundamental 1, como professora de inglês. Mas boa parte da minha carreira, desses 20 anos de professora de inglês, eu trabalhei com alunos particulares. E aí eu tinha basicamente o grupo de alunos já aposentados que passaram a viajar com maior frequência para o exterior, então precisam praticar o inglês, ou simplesmente querem manter o cérebro em atividade e falar inglês, praticar um segundo idioma é um ótimo exercício. Enfim, eles não têm uma necessidade muito latente. Eles fazem o inglês para praticar, né? Tem também um grupo de alunos que era, assim, sempre foi o grupo maior de alunos que eu tive da minha clientela, que eram os executivos. Pessoas que estão no mercado de trabalho, precisando de inglês para trabalhar. Viagens a trabalho, participar de reuniões que são feitas em inglês, participar de videoconferência, ligações, trocar e-mails em inglês. Esse sempre foi assim, o meu principal público. E esse principal público me fornecia um outro público, que os filhos deles também vinham a ser meus alunos depois. Então também tinha uma garotada, né?
Então, os mais velhos, já aposentados, e a garotada em menor quantidade, e aqueles que trabalham e precisam de inglês em maior quantidade. Assim que eu sempre foi a minha cartela de clientes, se é que aluno é cliente, né? Mas para você entender, por que eu dividi assim? Que eu vou falar para vocês como que eles recebem, aceitam o jogo na aula de inglês. Então, os mais velhos, quando eu chego com uma caixa de board game, geralmente eles ficam, né, meio temerosos, medrosos, tipo, será que eu sei usar isso? Será que eu vou entender? Eu vou jogar direito? Ou vou parecer meio idiota na frente da professora, porque eu não tenho a menor ideia de como isso funciona. É completamente fora da minha zona de conforto. Mas a gente começava a jogar, vai jogando. Eles vão entendendo. No final da aula estão todos felizes, dizendo que gostaram, pedindo para eu trazer mais jogos e tal. Os adultos que estão no mercado de trabalho, se eu chego com uma caixa de board game e falo, hoje tem jogo, na nossa aula vai ser jogar. Eles, ok, aceitam o desafio. Mas é notório que eles ficam um pouco envergonhados. Eles ficam assim, que coisa infantil, né? Vai usar um jogo. Quer dizer que a minha aula hoje tem brinquedo? Não sei se eu vou gostar disso. Eles topam, sentam, jogam, aprendem a jogar inglês, comentam o jogo em inglês, comentam outras coisas que surgem em inglês. Daí a pouco nem percebem mais que estão jogando, vai ficando um jogo automático e a aula passa voando. Daí também eles comentam que se divertiram, pedem para que eu traga mais jogos nas aulas e tal. Agora, aquele grupo da garotada, eles amam board game na aula de inglês. Eu tenho a impressão que eles conseguem farejar que eu estou subindo no elevador com uma caixa de board game ou de card game, porque eles abrem a porta e em vez de oi, qualquer coisa, é assim, que jogo é esse? Como é? Aí eu vou colocando, abrindo o jogo, começando a explicar como que joga, e todos eles, não sei porquê, mas todos eles já começam a fazer um setup que vem da cabeça deles. E aí, conforme eu vou explicando o jogo, eles, então aqui não é assim, então deixa eu organizar de novo essa parte do setup. E vai entendendo a coisa, mas vai manuseando todos os meeples, os dados, os tokens. E essa garotada, o foco deles é jogo. Eles nem estão percebendo se eles estão falando em inglês, se eles estão falando em português, se eles estão falando certo ou errado. O foco deles é entender como é que joga e ganhar. E eu tiro proveito. E a gente vai jogando, vai aprendendo inglês jogando. Enfim, para os três públicos o jogo funciona. Dos três públicos, faz a aula ser mais divertida, passar mais rápido. Mas cada um encara aquele primeiro momento da aula de uma forma diferente, né? Eu vou mostrar para vocês o vídeo de um ex-aluno meu que fez parte dessa garotada aí que jogava board game e card game comigo nas aulas em inglês. Fiquem aí com o vídeo dele e eu já volto. Oi, meu nome é Caio, tenho 21 anos, no momento estou fazendo a faculdade de Psicologia e também estou esperando essa pandemia passar para poder, ano que vem, estudar fora. Eu comecei a ter aula de inglês com a Teacher Paula com 9 anos e fiquei 5 anos tendo aulas com ela. E no começo a gente usava aqueles livros de inglês que tinha aquelas páginas coloridas no começo para atividade, aprendizado, e no final tinha umas páginas em preto e branco para tarefa de casa e exercício.
E depois de um tempo começou a ficar muito repetitivo o livro, muito. A aula começou a ficar meio chata e. Bom, coisa normal, acho que de ficar usando sempre a mesma coisa, né? E num dia ela trouxe uns jogos de tabuleiro e uns jogos de carta pra gente jogar em inglês. E, na minha opinião, foi até melhor do que os livros, porque foi quando eu comecei a desenvolver melhor o lado de comunicação. Porque os jogos faziam com que a gente tivesse uma interação constante, né, para poder prosseguir o jogo e continuar jogando e se divertindo. E por isso eu tenho muito que agradecer a Teacher Paula por tudo que ela fez por mim e também por conseguir me ensinar inglês de um jeito que não ficasse tão chato as aulas. E como que eu sempre usei e uso os jogos nas aulas em inglês? Jogando como o jogo é mesmo. Eu uso o game for fun e os transformo em learn for fun. Então, por exemplo, eu já levo muito na sala de aula o Codenames. Da mesma forma que você pode jogar, tá na regra, né? Você fala, ó, a minha equipe pode pegar 3 cartas aqui e as 3 cartas estão relacionadas à comida. Então, eu que sou o líder da equipe, eu falo comida 3. E eles vão achar 3 cartas diferentes que estejam relacionadas à comida. Sejam elas comida como, não sei, macarrão, mas pode ser uma palavra relacionada e ser cozinha ou ser colher, né? E dentro dessa regra do jogo, a gente pode colocar assim, a dica vira assim, adjetivo 2. Então, a minha equipe tem que procurar 2 cartas que sejam adjetivos. O que é adjetivo? Adjetivo é dar qualidade boa ou ruim de alguma coisa, né? E aí eles vão pensando na gramática, no grupo gramatical, para ver qual é o grupo de cartas que eles vão escolher. Mas não precisa ser só assim, né? Essa relação entre vocabulários já é um grande exercício de prática e aquisição de linguagem. Outro jogo que eu costumo levar para aula de inglês e funciona muito é o Dixit. A gente joga normalmente o Dixit como ele é, mas às vezes eu acrescento uma regrinha a mais. Você vai dar a dica, né? Então você pega as suas 5 cartas, pega um tema qualquer e fala plastificado e coloca a carta virada para baixo, todos os outros colocam a carta que melhor relacionou aquela palavra plastificado e vai jogando. Só que aí chega uma hora que esse aluno, esse jogador que está narrando, eu falo para ele, olha, a sua dica tem que estar dentro de um grupo maior, que é música. Então ele pega as cartas, pensa no que ele vai dizer como dica, mas tem que ter alguma relação com música. Com nome de música, banda, instrumento, compositor, sei lá. E aí ele fala alguma coisa tipo flautista. E essa é a dica que ele dá. Aí eu vou pedindo para que a dica do narrador seguinte também esteja dentro de um outro grupo maior. Então eu peço assim, agora, a dica que você vai dar, além de estar relacionada à sua carta, tem que estar relacionada a um local físico. Então ele pega e fala alguma coisa, uma comida típica de um determinado país, que ele pensou naquele local e relacionou a carta com a comida e a comida com aquele local. E aí, depois os alunos é que vão dando qual é o grupo, o tema maior, e dentro eles falam o tema maior: educação, música, local,
E dentro dele vem o subtema, que é o que está relacionado na carta. Mas a grande sacada é, na aula de inglês, você falar que o grupo grande é sentimento. E aí eles têm que falar de sentimento, eles vão acabar praticando o substantivo abstrato. Aí você diz que eles têm que dar uma dica relacionada à doença. E aí eles têm que dar uma dica relacionada a verbo. Então eles vão praticando. E o outro jogo que eu costumo levar muito para as aulas em inglês é o Timeline. Jogo ele como ele tem uma diversidade grande de temas, dá para aproveitar super bem. Mas eu gosto muito de usar a mecânica desse jogo com cartas confeccionadas pelos próprios alunos para que eles apresentem aos demais jogadores a sua história de vida. Eu vou mostrar para vocês o vídeo de uma professora que usou essa mecânica, essa dinâmica em sala de aula no começo do ano letivo, como uma forma de integração dos alunos para que eles se conhecessem melhor e de uma forma lúdica. Funcionou. Esse não foi em inglês, mas dá para usar, pode ser feito em língua inglesa, né? Mas assim, funcionou, os alunos se conheceram, parará, mas apareceram ainda outros detalhes sobre os alunos que as professoras não previram que fosse possível. Mais coisas surgiram, elas aprenderam mais ainda sobre os alunos do que elas imaginavam. Para os alunos foi sentar e jogar, preparar a carta, sentar e jogar. Mas para as professoras o ganho foi ótimo. Veja o depoimento de uma professora, daqui a pouquinho eu volto. Foi bem interessante. Conta aí como é que foi. Vocês fizeram a cartinha? Ou eles a mesmos? gente fez. A gente fez o espaço em branco, né? E eles tinham que desenhar, criar o card dele, né? E colocar a data do acontecimento. Então, como era pessoal, eles colocaram a datas importantes para eles, data de nascimento do irmão, casamento do papai, casamento da mamãe. Só que aí teve criança que colocou lá dia importante, meu nascimento, e que com um rostinho triste. Uau! Então assim, essas crianças a gente encaminhou para a Cris, a gente passou essa timeline de algumas crianças para a Cris chamar os pais para poder conversar, né? Então assim, teve uma criança lá que só tinha, nossa, pena que ficou tudo na escola, só desenho de cruz, o nascimento parecia caixão, cara, foi muito trash. Então assim, como a gente fez a timeline, como era fatos importantes para começar o ano, coisa muito legal, mas acabou servindo também para o socioemocional. Nascimento do meu irmão e a criança triste. Entende? Então você consegue detectar, e a gente caminhou tudo para Cris, que ali ele tem alguma coisa para ser resolvida com o irmão. Eu acho que foi mais surpreendente, a intenção não era essa, detectar fatores socioemocionais. Era para eles jogarem mesmo, né? Colocar a data, e depois eles fizeram em mesa a timeline misturando os fatos importantes da mesa, entendeu? Então, mas eles tinham que saber a ordem cronológica ali. Então, em 2009, o que vem depois, 2010, né? O que veio antes. Então, ficou bem legal. Mas o que surpreendeu foi o que a gente conseguiu detectar de socioemocional dessas crianças. Essa atividade a gente usou em português, mas podia ter sido usada em inglês, né? De qualquer forma, é uma coisa que eu uso
Essa atividade de história de vida dos alunos, foi uma ideia que eu tive, passei para algumas colegas e elas resolveram aplicar. E você viu que o resultado é bem positivo. Eu tive essa ideia porque eu tive um aluno pequenininho e um dia ele estava fazendo bagunça, eu chamei a atenção dele. No dia seguinte, a professora, eu era só a professora de inglês, a professora dele falou, olha, pega leve com ele, que o pai dele tá mal pra caramba, entre a vida e a morte. Eu não sabia. Depois o pai dele morreu. E imagine se eu não soubesse dessa informação. Daí eu chego para dar aula de inglês, vou ensinar aquele vocabulário. Pai, mãe, filho, filha, neto, neta, avô, avó. E aí viro justamente para essa criança, 7 anos, e pergunto, onde está seu pai? Onde o seu pai trabalha? Sei lá. Então, a partir dali, eu aprendi que é muito importante conhecer bem os nossos alunos no início de todo ano letivo, no começo das aulas, no começo dessa relação de professor e aluno. E essa estratégia eu achei quase perfeita, porque ela é lúdica, o aluno ali está interessado em jogar, não percebe que está sendo analisado, e a gente tem uma oportunidade única de perceber dores que a pessoa provavelmente não gostaria de falar. Então, apesar de não estar relacionada ao ensino de inglês, eu acho que todo educador podia usar essa estratégia no começo de todo novo período de aula. Bom, é isso. Eu agradeço a todos vocês que ficaram até agora assistindo. Tentei não ser teórica, ser prática, de modo que aqueles que assistiram já possam aplicar alguma coisinha de jogo tabuleiro em sala de aula e tornar a aula mais divertida, sem deixar de lado o foco na aprendizagem. Espero que tenham gostado. Eu sou Paula Piccolo e até mais.